Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos essa cena onde as pessoas trazem um homem que era surdo e falava com dificuldades. Aqui nós vemos algo bem interessante. Se ele era surdo e falava com dificuldade, significa que em algum momento de sua vida ele escutava bem, porque ele aprendeu assim falar. Aqui nós temos uma imagem muito interessante que tem a ver com a nossa própria vida. O surdo com dificuldade de falar é a imagem daquelas pessoas que estão na igreja, daquelas pessoas que estão até no segmento, mas elas não escutam, não se abrem ao anúncio do Evangelho, não se abrem à escuta diária da palavra de Deus, e por isso elas têm dificuldade de falar. Elas não conseguem anunciar porque não têm verdadeira convicção do Evangelho, não têm verdadeira convicção de fé em Jesus Cristo. Por isso que aqui o Evangelho nos traz essa imagem. Depois nós vemos justamente o itinerário que Jesus Cristo faz para curar esse homem. Veja que aqui nós temos o itinerário de uma vida espiritual que nós precisamos ter para que nós possamos realmente sermos inseridos nessa intimidade de Deus, para que assim possamos ser curados da nossa surdez e da nossa dificuldade de falar. Veja que ali, quando levam aquele homem até Jesus Cristo, Jesus vai afastar-se com aquele homem da multidão. Aqui é a primeira atitude que nós precisamos ter com Jesus Cristo. Se afastar do meio do barulho, do meio da multidão. Ir para lugares escondidos, para lugares desertos, lugares onde nós podemos crescer na intimidade com Cristo. Esse é o significado desse sair do meio da multidão. Nós precisamos ter momentos, tempo de qualidade para dedicar a Deus. Depois, veja que Jesus Cristo colocou os dedos nos seus ouvidos. Colocar os dedos nos ouvidos significa o quê? A mão é símbolo da vontade de Deus. Quando Jesus coloca os dedos sobre os ouvidos desse homem que é surdo e tem dificuldade de falar, aqui nós vemos que Jesus, ele se aproxima dos ouvidos com a sua palavra, com a sua vontade, com a vontade do Pai do céu. Por isso que, na medida em que nós vamos indo para esse lugar afastado, nós nos abrimos mais a estar atentos à palavra de Deus, para meditar essa mesma palavra, para que desta palavra nós possamos ter o verdadeiro alimento. Por isso que precisamos permitir com que Jesus Cristo toque os nossos ouvidos através da sua palavra, através da vontade do Pai do céu.
Depois nós vemos que Jesus cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. A saliva, ela é aquilo que proporciona com que a gente fale, porque a saliva lubrifica a nossa boca, a nossa língua, as nossas cordas vocais e permite com que a gente fale sem certa irritação. Por isso que aqui nós temos um simbolismo muito importante, porque a saliva aqui é um símbolo do Espírito Santo, que nos dá capacidade de falar, de anunciar todas as coisas. Ou seja, Jesus nos dá a sua própria capacidade de falar, de anunciar, para que nós possamos realmente falar de Deus, anunciar o Evangelho a toda criatura. Por isso que aqui nós vemos essa realidade onde Jesus Cristo cospe e toca a língua daquele homem. Por isso que ele vai falar em outro momento no Evangelho, quando estiveres diante dos grandes, dos governadores, dos imperadores, não se preocupe com a sua defesa, porque o Espírito, daria palavras acertadas, porque esse Espírito é o Espírito da verdade. Esse Espírito é aquele Espírito que nos guia a todos os lugares, que nos faz recordar todas as coisas. Por isso que aqui nós vemos essa menção que Jesus Cristo aqui faz para nos alertar e nos fazer lembrar que é Ele que deve realizar todas as coisas em nós. Depois, nós também vemos algo importante, porque ali Jesus Cristo vai suspirar e vai falar uma palavra que é efatá, que quer dizer abre-te. Aqui nós precisamos realmente, isso aqui é o mandato de Jesus Cristo. Abrir-se significa sair de si para ir ao encontro do próximo. Porque enquanto nós estivermos fechados no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, no nosso narcisismo, nós não conseguimos sair de nós mesmos. E quando nós nos abrimos, nós seremos sempre capazes de escutar e de anunciar a palavra de Deus. Por isso que aqui nós vemos nesse Evangelho o grande itinerário para essa cura da nossa surdez e da nossa dificuldade de falar, que se dá através da meditação da palavra, da acolhida do Evangelho, dessa docilidade para com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.